Boa tarde. Meu nome é Edna. Eu estou aqui para apresentar a segunda parte do vídeo sobre manejo de plantas daninhas no trabalho no cultivo de feijoeiro, da família Fabácea e o gênero Phaceolus vulgaris. Bem, o método utilizado foi a capina manual, né? O método mecânico, capina manual e consórcio com o milho. Durante o período de germinação até a floração, houveram vários problemas acometendo a cultura do feijoeiro. A maior delas foi o ataque da praga diabrótica especiosa, vulgarmente chamada de vaquinha, né, que acometeu bastante a cultura, principalmente a parte da folhagem. Os outros problemas que foi encontrado também no canteiro é que a quantidade de plantas daninhas foi bastante significativa, negativamente falando, por conta que elas germinaram bem mais do que a própria cultura. Desenvolviam várias espécies durante esse período. Com o consórcio do milho junto à cultura do feijoeiro, foi identificado que algumas espécies de daninhas diminuíram bastante. Após a estabilização da cultura, tanto do feijão quanto a do milho, o sombreamento causou uma diminuição nas plantas daninhas no canteiro, diminuindo assim a necessidade da capina, que estava sendo durante a semana de 2 a 3 vezes. Para se saber o custo da produção da área de 8 metros quadrados, foi retirada uma amostra de 12 plantas e em cada planta, em média, teriam 11 vagens. Dessas 11 vagens, se fosse retirado toda a produção do canteiro, que eram de 96 plantas, teríamos em torno de 1.056 vagens produzidas num canteiro de 8 metros quadrados. Levando isso em consideração, extrapolamos a área para 1 hectare. Levando em consideração 1 hectare para a produção do mesmo feijão, teríamos em torno de 1.000 quilos por hectare produzido. Para se fazer a venda desse produto e saber a estimativa em valor real, em dinheiro, teríamos que simplesmente dividir a quantidade de 1.000 quilos por 30 quilos a saca. Então, teria em torno de 33 sacos de feijão. Atualmente, o quilo do feijão, a saca do feijão de 30 quilos está custando na Ceasa R$ 156,30. Então, isso economicamente daria em torno de R$ 5.229,18 toda a produção em 1 hectare de feijão produzido. Pontos positivos em relação ao manejo da cultura é que, mesmo com o ataque de praga ocorrendo e com a competição com as daninhas, houve uma produção, vamos dizer, mais que suficiente. Então, toda a parte do desenvolvimento do plantio até a colheita, houve bastante aprendizado, né, em relação à manutenção que deveria ser feita das daninhas, quanto do controle também de algumas pragas. Mesmo com todo esse problema, quando a cultura desenvolveu, as daninhas foram diminuindo, né, assim até a mão de obra em relação à retirada dessas espécies daninhas do canteiro. A produção, se a gente extrapolar para 1 hectare, essa forma de consórcio, ela vai surtir um efeito bom, né? É possível retirar
ter produção, visando o desenvolvimento, o aprendizado nessa atividade, nesse trabalho. Foi gratificante, né? Os pontos negativos que a gente pode tirar desse trabalho é que, sem o controle das plantas daninhas, das pragas, da falta de cuidado no canteiro, que tem que ser diário, não vai haver produção. É necessário uma dedicação exclusiva para a manutenção da produção. A presença das pragas também é um ponto muito negativo em relação à produção. Elas acometeram demais a folhagem, diminuindo e atrasando assim a floração e a produção das vargens. Em relação ao consórcio, o milho também foi atacado, né? Então ele se sobressaiu, fez sombreamento junto com o feijoeiro nas daninhas, mas a praga em si é bem complicada de ser controlada se não for com efetivo controle químico ou outros tipos de metodologias que possam associar ao cultivo.